5 coisas que você não pode fazer após operar a catarata. Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina eVitrio, que é o canal mais completo sobre retina de todo o YouTube. Você deve estar vendo que eu estou um pouco rouco, andei tendo uma sinusite, já estou praticamente recuperado, mas vou aproveitar para gravar uns vídeos mesmo assim. Então já aproveite para compartilhar este vídeo com aquele seu amigo, talvez o seu parente, sua mãe, seu pai, que vá passar por uma cirurgia de catarata ou que tenha passado recentemente por uma cirurgia de catarata, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais procurados aqui no canal, que é o pós-operatório da cirurgia de catarata. E o mais importante de tudo, nós vamos falar sobre 5 coisas que você não pode fazer após a cirurgia, é claro, não a vida toda, mas naquele período do pós-operatório, principalmente no primeiro mês após a cirurgia, porque são coisas que às vezes a gente não sabe e que podem acabar comprometendo o resultado da cirurgia. E eu recomendo que você assista até o número 5, porque é o mais importante de todos e que realmente pode ser uma coisa crítica para a recuperação. Então, como primeira dica do que não fazer após a cirurgia de catarata, lembre-se que é dica do que não fazer. Nós temos outros vídeos sobre o que você deve fazer. No dia de hoje, então, nós vamos falar sobre aquilo que você não deve fazer de jeito nenhum. Primeira coisa, então, não utilizar colírios velhos. Por quê? O colírio, quando ele fica parado muito tempo, ele pode acabar ficando contaminado. Pode alguma bactéria entrar ali dentro, acabar se proliferando, e quando nós fazemos a cirurgia da catarata, nós realizamos um pequeno cortezinho próximo à córnea para remover a catarata e implantar a lente intraocular. É um cortezinho realmente pequeno, um pouco maior do que 2 milímetros, mas este corte demora alguns dias para cicatrizar. E se por acaso alguma bactéria entrar ali dentro, pode acontecer o que nós chamamos de endoftalmite, que é uma infecção extremamente grave. E isto vale tanto para os colírios utilizados no pré e no pós-operatório, que são aqueles colírios que contêm antibiótico, anti-inflamatórios, quanto outros colírios que você possa ter, como por exemplo o colírio de timolol, algum outro colírio para glaucoma, colírios lubrificantes que são muito utilizados, muitas pessoas utilizam e não está errado, você pode usar, é claro, consulte o seu médico para ver qual a opinião dele, mas provavelmente vai ser indicado até que você mantenha a lubrificação, que você mantenha o tratamento do glaucoma, mas nunca com colírios antigos, porque realmente se o colírio estiver contaminado, a catástrofe pode ser muito grande. É claro, às vezes acontece de nós pingarmos até sem querer e felizmente na grande maioria das vezes não acontece nada, mas não vale a pena contar com a sorte. Então não utilize colírios velhos no período logo antes da cirurgia ou naquele primeiro mês que se segue à cirurgia. A segunda coisa também, algo muito importante que está relacionado ali à incisão, aquele cortezinho que nós fazemos para operar a catarata, que é não ficar coçando o olho, não esfregar os olhos. É claro que se você até acompanha o canal aqui há mais tempo, você deve saber que nós não recomendamos coçar os olhos de jeito nenhum, porque em algumas situações isso pode levar até um descolamento do vítreo, a um descolamento de retina, e o próprio fato de apertar o olho após a cirurgia pode fazer com que abra aquela incisão e realmente leve a uma contaminação e, em último caso, até talvez a um deslocamento da lente intraocular, o que também não é comum. É claro que se a pessoa der daqui a pouco uma esfregada de leve no olho, não vai acontecer nada, e quando nós falamos na medicina, não é obrigatório que algo aconteça. Nós trabalhamos com estatísticas, mas é claro que o certo é fazer sempre o que é mais recomendado para reduzir o risco de que as complicações venham a ocorrer. Então tente evitar de qualquer forma de ficar coçando e esfregando os olhos após a cirurgia. Terceira coisa que é muito importante, e isto é claro, não vale para o resto da vida, tem pessoas que acham que tem que ficar tomando cuidados especiais a vida toda, mas um detalhe interessante, principalmente nesta época do verão, é evitar mergulhar, ou seja, tomar banho de imersão onde a cabeça vai entrar para baixo da água, como por exemplo uma piscina,
às vezes até um banho de mar onde é mergulhada a cabeça, porque aquela água em grande quantidade e às vezes exercendo pressão sobre o olho, também pode acabar entrando um pouquinho por aquele cortezinho pela incisão e aí indo parar lá dentro do olho, levando junto alguma bactéria. E aí o problema é o mesmo dos colírios velhos. Daqui a pouco você entra numa piscina, a piscina está contaminada e aquela água vai acabar entrando dentro do olho. Então evite banhos de piscina, banhos de mar, pelo menos até um mês após a cirurgia de catarata. É claro que a orientação do seu médico pode ser um pouco diferente, então escute o seu médico, mas de uma forma geral é bom evitar este tipo de banho durante algum tempo após a cirurgia de catarata. Mas se foi tudo bem, a recuperação foi boa, já passou um mês da cirurgia de catarata, a princípio você está liberado para tomar banho de piscina, tomar banho de mar e fazer outras atividades, inclusive retomando atividades físicas. Como quarta dica, então, do que não fazer, é uma coisa que na verdade pode parecer óbvia, mas você não deve deixar de usar os colírios que foram receitados. Isso eu digo que pode parecer óbvio porque o médico vai dar a receita, mas o que acontece com a moderna cirurgia da catarata é que às vezes a recuperação é tão boa e tão rápida que muitas pessoas acham que já estão enxergando bem e que não precisam mais utilizar os colírios, afinal de contas já estão recuperados. Mas não é bem assim, porque aqueles colírios, além de evitarem infecções, evitam inflamação interna do olho e esta inflamação pode deixar o olho vermelho, irritado. Inclusive, nós observamos alguns pacientes que até usaram direitinho os colírios, na hora que eles tiram os colírios, eles podem ter o que nós chamamos de efeito rebote, que é o olho realmente ficar irritado, e aí nós orientamos até a utilizar mais alguns dias para o olho ir se desacostumando dos colírios. Mas aí, se a pessoa não usa, principalmente naquele primeiro mês, pode acontecer também o que nós chamamos de edema macular cistoide, que é um edema, um inchaço da parte interna, lá da mácula, na nossa retina, e que pode atrapalhar bastante a visão. Fora problema de infecção, como eu já falei antes, então não deixe de usar os colírios da maneira como seu médico recomendou, mesmo que você já esteja se sentindo bem após a cirurgia. E como quinta e dica mais importante, então, é uma coisa que provavelmente você não vai passar, mas é importante você estar bem ciente de que a recuperação da cirurgia de catarata, como também de outras cirurgias oftalmológicas, ela deve ser progressiva, ou seja, o paciente não pode piorar. Então, se a recuperação vinha bem, mesmo que devagarinho vinha se recuperando, e de um dia para o outro começou a ficar com o olho vermelho, irritado, dolorido, a visão às vezes pode ter piorado também. Nesta situação, você não pode deixar de comunicar ao seu médico, ou seja, se você está com dúvida se deve ou não falar com o seu médico ou se deve ou não fazer uma revisão, o ideal é revisar. E se realmente você sentiu que vinha bem, vinha tranquilo, já passaram ali 4, 5 dias da cirurgia e de uma hora para outra o olho começou a piorar, ficar vermelho, irritado, daqui a pouco até a visão começou a embaçar, comunique o médico, ligue para a secretária e marque uma revisão o quanto antes, porque nesta situação da piora, em um caso que vinha se recuperando bem, aí sim podemos estar frente à endoftalmite, que é uma infecção que ocorre dentro do olho, porque às vezes acontece realmente de alguma bactéria entrar para dentro do olho e isto requer tratamento urgente porque em algumas situações até se essa bactéria acaba se multiplicando muito lá dentro do olho, ela pode vir a comprometer completamente a visão da pessoa. Então a quinta dica e mais importante é essa: se você teve uma piora do quadro quando vinha bem principalmente, ou se de uma hora para outra começou a piorar, marque uma revisão com o seu médico e veja o que está acontecendo sem muita perda de tempo. Se você tiver mais alguma dúvida sobre cirurgia de catarata, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina in Vitrio.